Muito bem, então sejam bem-vindos ao quarto podcast, né, o podcast High Quality, que foi desenvolvido para você que trabalha com CRM, para você que trabalha com vendas, para você que é educador físico e para você que quer entender como é que você vai impactar a vida das pessoas através da atividade física, tá? Então, sejam todos bem-vindos, só que para esse podcast, como é um convidado especial e precisa de uma coisa mais séria, então eu fiz um roteiro para deixar o negócio top, não é brincadeira esse podcast. Então eu vou ter que, de vez em quando, dar uma lida aqui no roteiro para não me perder, né? Porque tem que ser agora uma coisa muito top pelo convidado que a gente vai receber. Então, para quem não me conhece, está me escutando agora, está escutando agora o podcast High Quality, meu nome é Arthur Marques, né? E hoje a gente tem um episódio com um convidado muito especial, né? A gente vai conversar com o Everton Teixeira, que é um renomado educador físico, com uma paixão incomparável por impactar vidas das pessoas pelo meio aí da educação física. Everton, é um prazer ter você com a gente. Como que você está se sentindo hoje, meu amigo? Fala, menino Arthur, tudo bem, querido? Cara, é algo novo para mim, né? Não sou muito acostumado a fazer esse tipo de apresentações, mas estou muito feliz, estou muito contente de fazer parte aí desse projeto. Estamos juntos, cara, vamos lá, Boa. bora para cima deles. Para a galera entender como é que nasceu esse podcast, né? Estava eu e o Tom, nós estávamos aqui na XP, tomando um café, né? Um cafezinho. Aliás, esse aqui eu ganhei do Tom, né? Eu ganhei do Tom, esse copinho aqui que eu tomo meu café. Então a gente estava lá conversando sobre uma questão que é educador físico, o papel do educador físico, né? Qualidade de atendimento, interesse em educar, verdadeiro propósito do educador físico, né? E como é que está esse mercado? Então a gente percebe que existem marcas que depois da pandemia se reinventaram e vieram diferente, né? Algumas marcas vieram para favorecer os clientes, os usuários, mas também para ajudar os colaboradores a terem um ambiente melhor de trabalho. Então pensou em todas as deficiências que tinha antes e aí se reinventaram. Porém, nossa conversa começou a tomar um calor, começou a tomar uma proporção que eu falei assim, calma, isso dá um podcast, vamos gravar um podcast, né? Então, preparei aqui algumas perguntas para vocês entenderem o que aconteceu nesse café, né, aqui na empresa. Então, vamos lá. Uh, Everton, né, conta aí um pouco para a gente da sua jornada, né, como profissional. Como é que você chegou, né, ao ponto de educador físico? Quais foram os momentos, experiências, né, o que te influenciou, né, ao longo desse caminho? Então vamos lá, vamos começar a história do começo, né? Eu desde criança eu tenho meu pai formado em educação física, meu pai é professor, né? Meu pai sempre trabalhou na parte de escola, na parte do esporte, e eu cresci dentro dessa construção toda, né? Meu pai sempre me levou, eu sempre acompanhei meu pai durante toda a sua jornada profissional, então desde pequeno eu já tinha aí um carinho especial pela educação física. Né? E com o passar do tempo, ali a fase da adolescência, chegando perto do jovem, e aí foi chegando perto do vestibular e já tinha uma certa convicção e uma clareza do que eu queria ser, que era ser educador físico, fazer educação física. E aí tudo começou profissionalmente. Fui para a faculdade, estudei em Araras, fiz a Uniararas, me formei em meados de 2004, aproximadamente, tem um tempinho aí então. E a partir de então, a minha grande vontade era trabalhar em escolas, né, e desenvolver o esporte aí em escolinhas. Porém, com o desenrolar, as coisas foram tomando um caminho diferente, uma jornada diferente, e a questão aí do fitness, academia, a própria musculação foi entrando nessa jogada e hoje aí eu venho trabalhando na gestão, na administração, hoje voltado para dentro do mercado da academia de musculação, dentro desse mercado fitness do Brasil. Então essa é um pouquinho superficial aí dessa jornada profissional e hoje aqui estou para falar um pouquinho sobre profissionais de educação física. É isso daí, menino Arthur, é um pouquinho disso daí.
Já deu para entender, então, o peso aí do nosso convidado, né? Então, vamos começar a fazer as perguntas mais técnicas, né? Entendeu? Coisa mais técnica. Por exemplo, qualidade de atendimento, né? Eu acredito que ela é essencial em qualquer área profissional, né? Como é que você vê a importância da qualidade de atendimento na prática do educador físico, né? Quais são as principais estratégias que você utiliza para garantir uma experiência positiva e impactante para os alunos e para todos os clientes da academia que você trabalha? Então vamos lá. Eu acho que na verdade, eu acredito que a primeira coisa, quando a gente fala em atendimento, a primeira coisa que a gente precisa olhar diretamente é a questão das pessoas. É a pessoa quem vai fazer esse atendimento, né? Quando a gente preza principalmente a excelência, aí vem voltado diretamente para as pessoas. E é isso que eu preciso entender. As pessoas precisam se dar a devida importância para que isso aconteça de maneira satisfatória. Então, quando a gente olha para o atendimento em si, a gente precisa buscar o básico. O quanto que eu me vejo, o quanto que eu me enxergo, que eu sou importante e aquilo que eu faço também é importante. E assim eu posso colocar isso para as pessoas que vêm me procurar ou vêm até o meu espaço de trabalho. Então é por aí que a gente começa a entender um pouquinho da questão do atendimento. E aí a gente vai subindo os degrauzinhos e até a gente buscar a excelência dessa entrega. E aí é quando a gente fala que a gente tem o ápice da importância. Né? Não tem como nós falarmos de atendimento se eu, como pessoa prestadora desse atendimento, não me dou a total importância que necessita naquele momento. Então, aí que começa a mudar um pouco as questões. Todo mundo olha para o primeiro ponto. E o ponto básico, como que eu vou fazer para satisfazer o meu cliente ou a pessoa que veio até mim? Mas é o oposto. A gente precisa se olhar primeiro para nós, dar a importância devida como pessoa e profissional, e aí sim retribuir isso de maneira diferente. Por aí que eu vejo que começa um bom atendimento e assim começa a escalar para a excelência no atendimento. Então, acho que essa é a primeira estratégia que nós precisamos ter, entender e desenvolver. Eu recebi algumas mensagens, né, de algumas pessoas que é, querem interagir aqui com o podcast, né, porque também não adianta só eu ficar fazendo pergunta técnica. E aí eu vi aqui uma pergunta bem interessante. Eu falar assim, ó, pergunta para o Tom qual que é a diferença de instrutor e educador? Galera, pelo amor, né? Vamos lá, vamos entender isso de uma maneira bastante tranquila, né? A grande questão é assim, o nosso mercado, ele vem se balizado lá das décadas de 80, décadas de 90, onde nós não tínhamos a obrigatoriedade do professor de educação física para conduzir as salas de musculação, né? Então, ali que começou a questão do instrutor. Aonde vinham as academias de musculação, elas eram voltadas para o culto ao corpo, a questão do fisiculturismo, a questão dos atletas de musculação, então ela era voltada para esse formato de público e trabalho. Aí, ok. E a educação física, então, até então não tinha o CREF não tinha essa responsabilidade da profissão. E aí tinha aquelas pessoas que gostavam realmente, eram os atletas que gostavam da musculação em si, e esse pessoal passavam a ser os treinadores ali dentro desse espaço. E aí eles começaram a ser intitulados os instrutores de musculação. Ok, tudo bem, sem problema. Porém, quando a nossa profissão foi regulamentada e o CREF colocou os professores para serem realmente os titulares dessa profissão e os caras que tomariam a frente disso, então as coisas começaram a mudar. Né? Então, quando falo professor de musculação, professor de academia, é o cara que ele tem a formação acadêmica. Ele é um cara formado em educação física, por isso a diferença de instrutor para professor. O instrutor é o cara que ele pode ter o conhecimento lá da prática, ele executa, ele faz e tudo mais, ok, esse é o cara. E aí tem um profissional de educação física, o professor de educação física. O professor é o cara que ele teve toda a bagagem acadêmica para poder, sim, se colocar nessa posição de professor dentro das academias. Essa é a grande diferença. E eu sempre costumo dizer, né, hoje, nos dias
com a questão do CREF, não temos mais instrutores, temos o quê? Sim, professores de educação física atuando dentro das academias de musculação. Essa é a diferença aí que nós Boa. temos dentro desse cenário. Boa resposta. Boa resposta. Tem outra pergunta aqui bem bacana também. E assim, eu até, enquanto você estava falando, eu estava refletindo de como eu responderia essa pergunta, né? Porque não é uma pergunta fácil, porque assim, a gente não deve se posicionar, porque as coisas existem e cada coisa tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Eu, da mesma maneira que o senhor, né, eu fiz educação física presencial, né? E ainda fiz no período da manhã, que os professores acham que quem faz educação física de manhã não trabalha, né? Então é todo dia trabalho, todo dia trabalho, todo dia trabalho, né? Quando você estuda à noite, o professor dá uma amenizada, mas quando você estuda de manhã, senta a lenha, né? Então não parava. Só que assim, a pergunta é: quero fazer faculdade de educação física online, mas estou na dúvida. Então, eu acho que alguém que está na dúvida entre fazer online ou fazer presencial, né? Eu acho que assim não vale se posicionar, mas sim fazer uma reflexão, né, sobre se tem algum impacto, né, a faculdade online hoje para os novos profissionais, ou se isso não tem ligação, assim, a sua visão, a visão da sua janela. Ah, vamos lá, é uma boa pergunta, né? A gente está vivendo um mundo diferente, dias diferentes, e isso, querendo ou não, vem fazendo parte dentro desse novo cenário, né? Dentro desse cenário, do cenário profissional quanto do cenário pessoal, né? Eu vou colocar a minha posição pessoal, né? Eu entendo da seguinte maneira, né? Hoje, quando nós começamos a fugir do presencial, a gente acaba perdendo aquela responsabilidade do compromisso de ter. Ah, Tom, mas quando eu faço online, eu também tenho que ter o compromisso, a responsabilidade de assistir às aulas, fazer as provas. Sim, mas você acaba perdendo aquela responsabilidade de ter os seus horários de cumprimento, ter a grade e as disciplinas para você estudar e ter que acompanhar e tudo mais. Você acaba perdendo a questão dos exemplos físicos que a sala de aula te proporciona, da mesma maneira como os estádios são feitos. Então, o que, que eu entendo hoje da educação física online? Então, beleza, cara, tudo bem, vai ter o mesmo ensino? Eu acho que não é o mesmo ensino, pode ser o mesmo conteúdo, porém de maneiras aplicadas de maneiras diferentes. E é onde eu vejo que acontece, então, a grande questão, né? Essa responsabilidade, esse compromisso assumido, quando eu faço um algo à distância e depois eu vou aplicar isso na prática, eu vou ter essa vivência. Então, eu, como estagiário ou professor formado, eu vou ter que remar muito mais do que quem teve e fez a faculdade presencial. Porque já vem com essa questão do compromisso, a questão de horário de entrada, horário de saída e o aprendizado em si de maneira diferente. Ok, então tudo bem? Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, agora, a prática é diferente, a aplicação é diferente. Tem todo um entendimento de modo aonde você agora vai aplicar aquilo que você aprendeu de forma online, porém na forma prática. Quando a gente fala de sala de musculação, a gente fala de educação física, é contato o tempo todo, né? É contato físico, é relacionamento com pessoas ali o tempo todo. E isso acaba criando uma distância, um distanciamento, que a gente vem vendo isso acontecer, né? Dentro das nossas próprias salas de musculação hoje em dia. Gera-se esse distanciamento. Então, isso acontece por causa do ensino online, ensino à distância? Um pouco sim, um pouco não, na minha maneira de enxergar. Porém, vejo que o presencial, ainda ele, por causar exemplos práticos, ele é melhor do que o online. Isso eu acredito 100% dentro da nossa área de educação física, principalmente voltado para salas aí de musculação. Quem tem vontade de estudar vai para cima, né? Isso é fato, isso é fato. Quem quer aprender, independente, seja físico, presencial, ou seja online, quem quer aprender, vai para a prática e faz o negócio acontecer. Isso é fato. É, Né? Não tem essa questão de eu sou melhor porque eu fiz presencial e o outro é pior porque ele fez online. Não, isso sim. não existe. Existe o cara mais interessado, o cara mais empenhado em busca de ser o melhor. Isso é o fato. Eu lembro quando eu estava na faculdade.
eu estava fazendo iniciação científica, né? Eu era o aluno lá do Navarro. E era top, né? Fazer a certificação da Body Systems, era muito bacana trabalhar com iniciação científica. E tinha desconto, né? Quem era da iniciação científica tinha desconto na mensalidade. E aí apareceu uma oportunidade para ir para uma outra faculdade mais simples, só que era do lado da minha casa, dava para ir a pé, 10 minutos a pé, do lado de casa, 3 vezes menos a mensalidade, né? E aí eu pensei, pô, pagar menos do lado de casa, né? Aí eu fui conversar com o meu professor, né? Com o meu orientador. Eu falei, professor, eu não quero sair, mas a situação me demanda alguns conselhos, né? E aí ele falou o seguinte, Arthur, quem faz a faculdade é você. O professor se esforça, o professor tem talento, o professor tem metodologia, mas se tiver uma biblioteca, é só você assistir a aula da pior aula que seja, mas você pega o tema, vai na biblioteca e estuda. Então, se você precisa fazer essa mudança, faça, né? E aí eu acho não, eu acredito que a faculdade online está nesse pé agora. Se você tem condições do presencial, faça, mas se você não tem e tem a opção do online, então vai e faz, né? Só que você vai estar um eterno estudo. E aí me veio uma reflexão, porque hoje a gente tem uma enxurrada de informações. Então a gente tem formação de treino no Instagram, no Facebook, no Google, né? A gente tem pessoas na praça, no parque, personal. Aí a pessoa que está estudando ou recém-formado fala assim: e agora? O que eu faço? O que eu sigo? O que é verdade? Né? O que você vê aí desse mercado que é, é bom, que não é tão bom, ou que pode ser uma ameaça, que tem que tomar cuidado, né? Como é que está a sua visão com relação a essa enxurrada de informações? Vamos lá. Vamos entender um pouco dessa enxurrada de informações, da onde ela vem e o que ela é depois colocada na prática. Eu acho que aí é a grande questão, né? É aí que, na verdade, gera em mim uma grande preocupação nos dias de hoje, né? Quando eu olho para o mercado, eu faço um entendimento hoje dos profissionais que estão atuando ali e como a nossa profissão hoje ela está sendo construída e está sendo direcionada, né? Então, hoje eu vejo um ponto preocupante, que é a questão do distanciamento dos professores. O que eu quero dizer com isso? Né? Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande do profissional de educação física, né? Ele se intitular professor, ele se enxergar professor, né? Ele olhar para ele mesmo e falar, cara, eu sou professor, cara. É diferente, eu não sou mais um cara aqui dentro, seja em qualquer espaço de trabalho, né? Seja na escola, seja no esporte, seja própria dentro da sala de musculação, as academias, independente. Mas o que eu vejo hoje é um pouco dessa falta de identidade, né? Eu não olho o professor, hoje ele não se vê como professor, aquele cara responsável pelo ensinar, né? Da didática, é o cara que vai transformar ali toda uma construção de moral, uma construção motora, tudo isso está envolvido diretamente com ele. E hoje, quando a gente vê essa enxurrada de informações, seja ela digital, seja ela por meio da televisão, ou até mesmo livros e revistas, eu vejo hoje um distanciamento do professor, aonde ele se dá o luxo de dar um passo para trás, ele se coloca aí como coadjuvante da sua profissão, né? Ele não se posiciona como tal, ele dá um passo para trás e se coloca como coadjuvante, permite toda essa enxurrada passar diante dos seus olhos e ele simplesmente só concordar. E olhar e falar, cara, beleza. Ah, se estão fazendo é porque é legal. Ah, se estão fazendo porque é tendência. E, na verdade, não é bem assim. Poxa, peraí, cara, já diz, nós somos professores, nós somos esses formadores de opinião, nós somos esses caras que têm a responsabilidade do ensinar, né, do ensinar, orientar, corrigir, auxiliar, esse é o nosso papel. E aí que eu entendo
O porquê dessa enxurrada? Porque nós estamos, não é? Nós profissionais, estamos cada vez mais andando para trás, com medo de assumir as responsabilidades de ser o professor, de ser o cara que põe a cara ali para bater e fala: opa, peraí, aqui sou eu, aqui não. Ah, mas é X coisa que eu vi na internet, X coisas que eu vi. Não, não, vem comigo. Eu me colocar como aço e o pilar mais importante dentro do meu mercado de atuação. Eu ser o protagonista daquilo que eu preciso fazer e aquilo que tenho que fazer, e não mais ser o coadjuvante. Então, o que me preocupa hoje é essa questão, é essa passividade nossa profissional de que tudo que se é mostrado hoje é bonito e é legal. E aí, quem fez isso acontecer? E às vezes, na maioria dessas vezes, não somos nós profissionais, né? São pessoas aí, influenciadores e artistas e qualquer tipo de coisa, e tudo bem, eu não vejo problema eles fazerem isso, eles se promoverem dessa maneira. Porém, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós precisamos assumir esse papel de responsável, de realmente quem é o profissional aqui dentro. Né? Eu gosto sempre de comparar com a questão de médicos. Né? O médico, eu vou lá no consultório do meu médico, ele não é ele que passa ali a folhinha para eu receitar os meus exames, porque eu achei legal. Ah, eu vi na televisão que é legal eu fazer um exame de cardio, fazer um exame pulmonar, assim, assim, assado. E eu que faço as minhas próprias exames. Pelo contrário, eu passo para o médico aquilo que eu quero e o médico me receita aquilo que é necessário. Por quê? Porque ele se coloca como tal. E nós, ainda professores, tanto os estudantes quanto os recém-formados e aqueles que já estão no mercado, eu acho que falta um pouco desse protagonismo de se mostrar mais, assumir mais a responsabilidade que nós temos. E isso nós não podemos deixar perder. Eu vou deixar agora a conversa mais despojada, né? Porque esse foi o tom do nosso café. Até então, né, a gente está colocando aí visões que são visões sérias, né? Visões de profissão, visões de profissional, visões de educador, né? Aqui não é para nada ser meia boca. Você fez uma educação física, você é um educador físico, né? Que muitos chamam de professor de educação física, né? E antigamente instrutor, porque talvez não tinha formação, né? Então a gente está evoluindo aí nessa seriedade profissional. Eu acredito que a gente atingiu aí um pouco aí da visão séria do mercado. Mas tem um ponto descontraído que eu achei muito legal, que é o seguinte: a gente passou, né? Para quem não sabe, a pandemia, né? Aqui na nossa empresa, a gente colocou todo mundo, né, no conforto do seu lar, né, Tom? A gente colocou todos os colaboradores do conforto do lar, e aí ficou eu, Tom, Rodrigo e Fábio, né, e a Maísa, né, lá no escritório, né? Assim, e agora, o que a gente faz, né? Primeiro ponto que a gente fez, né? Todo o relacionamento com o cliente foi feito por nós, né? Educadores físicos, né? Eu sou educador, Tom é educador, Fábio é educador, Rodrigo é educador. Assim, vamos se relacionar com os nossos clientes. Então, isso a gente não aprendeu na faculdade, né, Tom? Ligar, Não. né? Mandar mensagem, fazer script, criar estratégia, né, para o cliente não cancelar, né? Isso foi na raça. Acredito que foi praticamente uma pós-graduação, pelo menos eu vejo assim. Agora, algo que foi fantástico que a gente fez, a gente criou, né, um conceito, e aí esse conceito, pelo menos na nossa conversa aqui, era para atender às necessidades dos professores de acordo com o nível de exigência de algumas marcas, né? Algumas marcas que são conceituadas, que têm uma qualidade de atendimento top, elas exigem do profissional qualidade de atendimento. E aí o profissional ele reclama, né, que é difícil isso, difícil aquilo, difícil aquilo. Aí a gente criou um negócio complicado e entregou na mão dos caras, né? E na nossa conversa a gente chegou à conclusão que agora os caras querem fazer o que eles não queriam fazer antes da pandemia. Você consegue fazer um overview dessa conversa, mais ou menos como é que foi para a galera entender?
Essa questão ela é engraçada, né? E ela passa justamente por causa disso, porque o professor ele não consegue se identificar como tal, né? Pelo menos é assim que eu consigo ver. Entendendo esse mercado, que hoje a gente tem dois modos de pensar, talvez, né? Uma onde a gente busca a excelência no atendimento, a entrega profissional como um todo, onde ele é carregado de processos e funções dentro da unidade, onde ele tem que otimizar todo o seu pequeno espaço de tempo para poder sempre aproveitar da melhor maneira possível as suas estratégias de trabalho. Esse daí era um ponto. E dentro desse formato, a gente sempre teve as queixas, né? Tipo, cara, eu não posso conversar com o aluno, eu não posso bater um papo com o aluno, de perguntar para ele como foi o final de semana dele, se ele foi no churrasco, se ele foi no cinema, se ele foi viajar. Eu não posso conversar com as menininhas, porque é isso, aquilo, eu não posso conversar, entrar na rodinha de amigos, porque o foco era total em cima da excelência, né? E ter que montar treinos, poxa, mas eu tenho que montar sempre treinos, eu tenho que criar treinos diários, mas aquele aluno não vem, ele não treina, ele não faz. E sempre teve todas essas rodas de discussões, onde nós sempre tínhamos que colocar a importância, né, do professor para ele fazer isso acontecer. Né? E a gente vê um outro conceito de mercado, que essas coisas são muito mais automatizadas, são todas mais fáceis. O atendimento ele é mais aberto, ele é mais social, né? Ele é mais entretenimento do que realmente técnica e resultado. Então, ele pode conversar, ele pode se relacionar com os alunos de maneira mais tranquila. A questão dos treinos, né? Os treinos eles já são presetados, eles já vêm seguindo uma ordem dos objetivos, aonde ele só faz pequenos ajustes e ele não precisa montar treinos individuais para esse pessoal. E o mais engraçado, né, é que esses profissionais desse novo conceito, né, eles se queixam que eles gostariam de fazer o que os outros se queixam de fazer na outra. Esse ponto. Então, se a gente for ver, a gente tem queixa dos dois lados. Quem faz de um lado não quer fazer e quem não precisa fazer do lado quer fazer. É confuso, né? É confuso, porque eu lembro que quando eu atuava em sala, dá trabalho montar treino, né? Dá trabalho. E aí você vai lá e você gasta um tempo. E aí você fica assim, pô, mas que montar tudo? Academia bombada, um monte de aluno novo entrando, um monte de treino que você tem que montar. Então a primeira coisa que você chia é, pô, mas vai ter muita coisa para montar, eu não tenho tempo, tal. Né? Às vezes eu levava para casa para montar treino para casa, que não é o correto. Você tem que montar no trabalho, né? E aí você me dá de presente um conceito que eu não preciso montar treino, porque já tem uma outra equipe que já faz isso, então é para otimizar meu trabalho, para eu ficar mais livre para me relacionar, para me sociabilizar, para ajudar, né, para criar aí todo esse ambiente. E aí eu viro para você e falo assim: tô com tanta saudade de montar treino, não dá para montar, não. É confuso isso daí, né? A gente não consegue entender. Então a gente começou com essa conversa, foi justamente daqui que originou esse podcast, né? Porque a gente começou a entrar nessa toada de que a gente ajuda de um lado, mas sente-se saudades do ex ou da ex, né? E aí ficou essa conversa, né? Só para a galera entender, e pelo menos a minha conclusão, vou querer também saber a sua, mas a minha conclusão é assim: quando a gente não faz o que gosta e quando a gente não quer trabalhar, sempre a gente encontra algo que não existe no momento que a gente quer para dar desculpa de não fazer o que tem que ser feito agora. Faz sentido para vocês aí? É exatamente o que eu falei para, como eu acabei de falar, é essa crise de identidade, né? Quando eu não me vejo como tal, eu vou sempre procurar justificativas ou vou sempre procurar muletas para justificar o porquê as coisas não acontecem. Mas na verdade é porque eu não consigo me ver, eu não consigo entender a minha importância dentro daquilo que eu faço. Né? Então fica essa briga, fica essa disputa interna. Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu deveria fazer ou será que eu não deveria fazer? E na maioria das vezes a nossa escolha sempre é o não fazer. Né? Quando eu preciso e tenho que fazer, eu não faço. E quando eu não preciso fazer, porque já tem algo feito, aí eu falo que eu gostaria de fazer justamente para não fazer também. É um pouco disso que eu enxergo hoje, essa questão dos profissionais dentro das academias. Eu vou
colocar aqui mais uma pergunta, né, dos nossos ouvintes, né, que nos escrevem aqui. A pergunta é o seguinte: pergunta para o Tom se ele pudesse me dar quatro dicas simples e curtas para que realmente eu seja um educador físico. Não é fácil, não é fácil, mas pensando assim, quais são os 3 pontos mais importantes que eu tenho que desenvolver ou que eu tenho que ver para que eu seja um educador físico de qualidade? Cara, difícil. É, Essa agora ela abre um leque muito extenso, né? Para em 3 ou 4 pontos definir essa pergunta aí. Mas eu vou tentar colocar a minha maneira. Eu acho que a primeira dela é você realmente gostar, né? Ser um cara apaixonado e um cara identificado com aquilo que você faz. sim, Então, concordo. eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu preciso gostar, eu preciso entender que eu sou aquele cara ali e o que eu preciso fazer, ter essa clareza do que eu preciso fazer e com quem fazer. Acho que esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é que quando a gente fala de atividade física, exercício físico, a gente vai estar sempre relacionados a pessoas. Cara, gostar de pessoas independente de quem elas são. Se elas são bonitas, se elas não são bonitas, se tem os mais altos, os mais baixos, os clarinhos, os morenos, isso não interfere. Eu acho que a gente tem que gostar de se relacionar com pessoas e, através do exercício físico, trabalhar de maneira positiva, né? Terceiro ponto é ser sempre um cara incomodado e inconformado com as justificativas medianas que o mercado nos oferece, né? Mas a nossa área é ruim, a nossa área não serve para nada, ganha mal, ganha pouco, é marginalizada. Galera, pelo amor de Deus, cara, isso daí é desculpinha de perdedor e eu não me encaixo nessa linha mediana, muito pelo contrário, tudo que a gente entra para fazer tem que ser o seu melhor, então faça o seu melhor. A nossa profissão ela é maravilhosa, é marginalizada, ela é prostituída justamente por profissionais que acreditam que ela é tudo isso, né? E sempre se colocam para baixo. E aí se vitimiza, na verdade, de condições. Então, foge dessa ponta e veja essa área como muito promissora. E o quarto e último ponto, deixa eu ver para você. Cara, entusiasmo, confiança Boa, e boa. meu acreditar que isso que você faz realmente impacta a vida das pessoas de maneira positiva, que o que você faz, da maneira como você faz, isso pode criar aí inúmeros benefícios, inúmeros pontos que às vezes passam até a ser imperceptíveis, mas que você é a diferença disso tudo. Então, eu acho que esses são os pontos, essa convicção, esse acreditar que você faz a diferença para muitas pessoas, esse deve ser também um ponto muito principal dentro de tudo isso. Muito bom, muito agregador. Né? Eu vou também complementar, porque essa pergunta uma vez eu fiz, né, para o meu professor também. Professor, e quando eu estiver atuando, né, o que eu não posso esquecer, né? O que eu não posso deixar de fazer? O ponto que ele tocou foi esse quarto que você falou, entusiasmo, que é você colocar vida no seu trabalho. Aí eu perguntei para ele, beleza, e aí, como é que faz? Eu tenho assim, entendi, eu tenho que ter entusiasmo, né? Eu tenho que estar vibrando, tal, conversar com todo mundo, mas eu não sou assim. Eu sou mais sério, eu sou mais tímido, né? Aí ele falou assim, ó, tem uma coisa que chama perfil de comportamento, tá? Você vai encontrar facilmente aí, ou através de uma sigla que chama DISC, né? Ou se você colocar aí Carl Gustav Jung, né, que é um discípulo do Freud, que fez um estudo também, e é perfil de comportamento. Então, basicamente, você vai atender 4 perfis de comportamento de cliente: o cliente mais tímido, o cliente mais falador, o cliente mais sério, né, e o cliente mais detalhista. Da mesma forma que você tem profissionais que são assim, professores, educadores mais contidos, mais faladores, mais sérios, ou aqueles mais técnicos. Qual é o melhor? Eu perguntei para o meu professor, ele falou assim: o melhor
é aquele que se identifica um com o outro. Então, se seu cliente é falador, fale com ele. Se seu cliente é sério, seja sério com ele. Se seu cliente é tímido, tome cuidado em não expor seu cliente. Seu cliente é detalhista, estuda porque ele vai saber mais que você, né? Então eu guardo isso para a vida e aí depois eu acabei estudando perfil de comportamento para vendas, né? E aí foi que foi. Mas vamos entrar agora numa outra vibe, que é aquela vibe assim, sabe? Tipo, papo de boteco, que é quando tá tomando a cervejinha, tá tomando o amendoim, já saiu do trabalho, né? E aí começa a falar algumas groselhas, que às vezes não é que é groselha, é que sai de um jeito mais espontâneo, né? Às vezes sai um palavrão, né, uma indignação, né? Isso acontece muito quando a gente vai falar de futebol e política, né? Mas eu acredito que hoje, falando do nosso cenário atual, se a gente estivesse num bar bebendo alguma coisa, comendo amendoinzinho, assim, ia chegar um momento que a gente ia começar a entrar num debate, né? O que que você acha que é polêmico hoje? Se a gente leva para uma roda da polêmica, da briga, voltada ao educador físico. Papo de bar, fala assim, ó, eu vou falar algo, tem uma coisa que me incomoda, é isso aqui, ó. O que te incomoda no mercado? Se você pudesse mudar, você mudaria. Cara, o que me incomoda no mercado hoje é essa má compreensão do profissional consigo mesmo, cara. É o que eu venho falando sempre, o não entendimento do professor como professor. Então, costumo dizer que o professor de musculação ele tem três características quando ele surge esse assunto nas rodas de bar. Né? Então, quando a gente está conversando sobre isso e entra o assunto academia, academia de clube, academia do bairro, qualquer outro tipo de academia, quando entra no assunto do professor, né, o professor ou o instrutor, como gostam de chamar grosseiramente, né, ah, três palavras são ali direcionadas, três adjetivos são direcionados o tempo todo, né? Que o professor ele é sempre o cara preguiçoso, ele é o cara que não faz nada, tá sempre, pô, você pode, não sei o quê, tal. Segundo ponto, ele é o cara que não tem vontade de nada. Pô, professor lá, pô, não tem vontade de fazer nada, pedi para ele fazer uma coisa para mim lá, para ele me ajudar, ele não foi me ajudar, porque ele estava na roda das menininhas, hoje estava na roda dos amiguinhos dele. E aí, o outro ponto é quando surge, então, o grande adjetivo aí, que todo professor de academia, ele é vagabundo, cara, eu acho que é aí que a gente começa a discordância e Aí a dá conversa de treta. VAR, ele perde um pouquinho a sua linha. Por quê? Né? Porque eu acho que assim, talvez alguns profissionais possam se identificar com essas três características, mas acredito que boa parte não. Eu, como educador físico, eu não me considero, eu não me encaixo dentro de nenhuma dessas três características, muito pelo contrário, né? Mas isso acontece. Isso é normal acontecer quando o professor. Por que isso acontece? O professor ele recebe essas três características. Porque, novamente, ele volta a ser um coadjuvante da sua profissão. Né? Chegamos aí até ouvir aquelas piadinhas absurdas, né? Se tirar o professor e colocar um cone no lugar dele dentro da sala, a sala fica a mesma coisa ou até mesmo melhor, porque pelo menos o cara não enche o saco de ninguém. Pô, para. Isso daí vai dar briga, cara, vai dar pau. Eu não posso estar numa roda dessa porque eu não concordo com isso. Não concordo com isso porque somos profissionais, buscamos algo diferente e assim queremos fazer diferente. E aí não. Não aceito, isso não é real, isso não funciona para mim. Então vamos entender, profissionais são profissionais. Porém, o que falta hoje? Hoje falta uma profissionalização, né, do profissional. Tom, mas a culpa é do mercado. A culpa é do mercado? Não, eu sempre digo, a culpa é de quem faz o mercado acontecer. Do mesmo jeito que as academias são top, são maravilhosas, os clubes são ótimos, são maravilhosos, você pode ter certeza que tem excelentes profissionais lá dentro. Hoje, quando a gente fala que as academias são ruins, ou a academia é mais ou menos, é bacaninha, é porque a gente está com maus profissionais lá dentro. Por que esses maus profissionais? Porque a gente adota a linha do meio. A linha do meio. Então, quanto menos eu fizer, melhor é. E quando precisa ser o oposto. O quanto mais e melhor eu fizer, melhor é. E fica sempre essas discussões. Então, a nossa profissão ela vai melhorar?
ela vai piorar, eu sempre olho para o lado positivo. Eu acho que ela vai melhorar muito, ela tem muito campo para se explorar. Mas dentro das conversas de bar, esses são os pontos. Reclamar da nossa profissão, cara, reclamar da profissão para mim é terrível. Eu encontro amigos meus de trabalho, que a gente se formou junto, alguns já até fugiram da área, e aí, pô, a nossa área não é uma área legal. Meu pai já avisava, cara, não vai fazer educação física, vai fazer qualquer coisa menos educação física. Cara, eu falo, cara, pelo amor de Deus, cara, não culpe a nossa área pelo mau professor ou mau profissional que você foi. Simples assim. Eu não faço parte desse cesto, não me enquadro dentro disso, e essas discussões, toda vez que vai levar para essas críticas ao profissional de educação física, eu não entendo de boa maneira, e a gente sempre acaba tretando aí nessas mesas de bar. Da polêmica, né? Se a gente começar aqui, né, daqui a pouco começa a chover um monte de pergunta aqui ou de indignação. Então, assim, era só uma leve pitada, né, para entender que a gente fica indignado com muita coisa. Afinal de contas, né, eu sou educador físico, o Tom é educador físico, a gente sabe qual é a missão, né? E hoje brincando, né, eu estava treinando brincando com o professor, né, eu falei assim, professor, sabe qual que é a diferença de médico, fisioterapeuta e educador físico? Aí ele é professor novo, né? Ele falou, não, não, fala aí. Eu falei, ó, o médico ele vai te ajudar nos momentos de dificuldade, numa operação, num acidente que você sofreu, ele vai ajudar com que você não morra ou que você volte para a vida, né? Então é muito importante você ir no médico, receitar remédio, né, para curar algumas doenças ou te manter numa saúde estável. O que que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai te ajudar a voltar à vida normal, a voltar a movimentos, né, a voltar a algo que foi que foi aí barrado por alguma doença ou algum problema que você teve. E eu perguntei, professor, e o professor de educação física serve para quê? Ele serve para que você, professor, conscientize o seu aluno da importância de cuidar da saúde para que você nunca vá ao médico nem ao fisioterapeuta. Então, a gente trabalha no preventivo. A gente trabalha nos passos anteriores. Não quer dizer que o médico e o fisioterapeuta não são importantes, mas se eu conseguir pegar meu cliente, meu aluno, e fazer com que ele tenha consciência de cuidar da atividade física, vai ajudar com que ele use menos remédio, com que ele tenha menos doença, com que ele tenha menos problema, por exemplo, porque ele não rompa nenhum ligamento, não tem um rompimento de ligamento jogando basquete de sexta-feira, né? Por causa da idade, né? Então, tudo isso daí conta. Para você ter, né, educadores físicos que realmente vão trabalhar com prevenção, eu visualizo como se fosse um exército de educadores que estão destinados com essa missão. E para isso a gente precisa de um general, né? Vou chamar de general. Eu já presenciei algumas reuniões do senhor, né, liderando o exército High Quality, né? Afinal, o exército High Quality são os the best, são os melhores, né? São os tops. E eu gosto de algumas coisas que você fala, né? Aí eu quero fazer com você agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Não é muito igual, mas assim, eu vou te falar uma palavra e você fala para mim o que é, na verdade, nua e crua, né? Por exemplo, se eu falar amarelo, você vai falar assim, é uma cor, né? Ou é uma cor muito importante, ou é uma cor da bandeira que tem na bandeira do Brasil, assim. Eu vou te falar a palavra e você fala para mim o que que é, mas como se você estivesse falando para o seu exército, tá? O que é o educador físico? Cara, hoje é a figura mais importante quando a gente se trata de saúde dentro da nossa realidade no mercado de trabalho. E a pergunta que não quer calar, o que ele faz? Ele ensina, cara, esse é o ponto-chave, cara. O professor é o cara que ensina, independente do que for, como for, cara. O professor, ele ensina, cara, ensina seus alunos a aprender. Simples assim. E qual que é a missão dele? Fazer com que todos os alunos aprendam a realizar aquilo que foi passado da melhor maneira possível. Que isso impacte ele de alguma maneira e que seja sempre com bons hábitos e de maneira diferente. Esse é o ponto que a gente precisa enxergar, só pegando um pouquinho daquilo que você falou, menino Arthur, só alongando um pouquinho dessa dinâmica sua, mas a questão, o que hoje temos no nosso mercado,
é que ainda a gente não conseguiu diferenciar e orientar as pessoas e educar as pessoas de maneira diferente, né? Ainda as pessoas, eles olham a musculação que era nos tempos anteriores, lá na década de 80, a década de 90, aonde nós víamos a musculação como justamente uma modalidade para ficar forte, né? Para ganhar massa muscular, halterofilismo e tantas outras coisas por aí afora. E isso pegou, né? E isso pegou. E hoje a gente fala, quando a gente fala de musculação e indica isso para alguém, alguém vem falar que está com dores nas costas, alguma coisa assim, você fala, cara, já fez musculação? A pessoa fala, não, musculação, pelo amor de Deus, musculação não é para mim, eu não quero ficar forte. Por quê? Porque não tem um entendimento real do que pode ser a musculação, né? E o poder do educador físico nessa questão. E às vezes até de novo, o educador físico, né, o professor, ele dá um passo para trás e ele chega até a orientar outras coisas, outros meios. Ah, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz X coisa? Cara, mas você sabe o poder que tem na sua mão, como professor, de ensinar essa pessoa algo diferente, de uma maneira diferente? E a gente precisa começar a ensinar essas pessoas que a prática da academia, a prática da musculação vai muito além de ficar forte, de ser um fisiculturista, um halterofilista, ou até mesmo só emagrecimento, a academia não só emagrecimento e hipertrofia, muito pelo contrário, é um contexto geral. E quem precisa entender isso primeiro são os professores de musculação, os professores de academia e qualquer outra parte, e ensinar esses alunos a importância de se praticar essa atividade. É isso aí, né? Como diz o velho ditado, o que é bom dura pouco, mas só dura pouco se você não viver o presente, né? Então, eu fico muito feliz, né, em fazer esse podcast com você. É o podcast número 4, podcast High Quality número 4, que a gente colocou o título de Quem tem medo do educador físico, né? Que é da musiquinha Quem tem medo do lobo mau, né? Porque parece que o educador, para falar que é educador, parece que você está falando que é o lobo mau, né? É mais fácil falar que você é influencer do que você falar que é educador. Parece que é vergonhoso. E na minha época, falar que eu queria ser educador, eu estudei para ser educador. Então, eu agradeço muito a sua presença, agradeço por você compartilhar seus insights, né, os seus conhecimentos aqui hoje com a gente. Foi uma conversa enriquecedora, inspiradora, né? Antes de encerrar, gostaria de saber se você poderia dar um conselho, né, uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão interessados em seguir uma carreira de educador físico. Pô, primeiramente, Arthur, é um prazer ter participado disso com você. É o primeiro meu podcast aí. Espero que tenha saído tudo bem, tenha dado tudo certo. Aí, respondendo a pergunta da galera, ainda está um pouco engessado nisso, mas eu tenho certeza que os próximos irão melhorar. Pode apostar nisso. Vamos lá, professores, cara, se mostrem, se enxerguem como professores. Para de se acharem alunos travestidos de professores dentro de sala. Isso não existe mais. O nosso mercado não tem espaço para isso. Se vocês não se mostrarem, se vocês não saírem da linha de coadjuvantes para protagonista do que nós somos, cada vez mais esse rolo compressor de pessoas, influenciadores que não tem nada a ver com o nosso negócio, assumirão nossos papéis. Porém, eles não são professores, eles não ensinam as pessoas a aprender, e isso quem faz somos nós. Somos professores, a arte nobre de se fazer. Então, olhe para você, entenda, eu sou realmente professor? Se eu sou realmente professor, eu vou ensinar da melhor maneira possível. E é isso que eu vou fazer, independente se falam que a minha área é boa ou ela é ruim. O professor sou eu e eu serei sempre o melhor naquilo que faço. Então, galera, se tinha um recado aí para deixar para vocês, eu acho que esse recado ele precisa ser direto e claro para vocês entenderem para onde vai caminhar a nossa profissão amanhã. É isso aí, né? Então, isso é tudo, né, do nosso podcast High Quality, podcast no episódio número 4, né? Quem tem medo do educador físico? Esperamos que você tenha gostado aí da entrevista com o Tom e não esquece
de curtir o vídeo, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de compartilhar, e não é um chavão, né, de podcast, curte, compartilha, não é isso. Se você está assistindo, é porque você está interessado no assunto. E eu tenho certeza que as informações foram relevantes. Então, nada mais justo do que você passar à frente, para frente e divulgar para os seus amigos, falar, ó, que bacana, os caras estão falando algo que é legal. Se fez sentido para você, curte, comenta e compartilha. Se não fez sentido, a gente agradece sua presença, tá? Então, eu fico aí muito feliz com a entrevista e eu vejo todos vocês no próximo podcast. Valeu? Até a próxima. Valeu, Tom. Até mais.